Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem completo de 7 dias contínuos de eu estudando para uma entrevista técnica que eu fui chamado, uma entrevista full stack, de conceitos que eu não sou muito familiar, eu não tenho, nunca mexi com essas tecnologias, e são alguns requisitos técnicos para nossa entrevista técnica. Então, nesse vídeo aqui, eu separei tudo aqui para vocês, de tudo que eu preciso saber e ver para essa entrevista técnica. Então, eu separei aqui um Notionzinho, tudo exatamente o que eu vou estudar em cada dia, lembrando que são tecnologias que eu nunca mexi na vida. Então temos PHP aqui, que eu nunca mexi com PHP, eu sei mais ou menos, mas nunca mexi com PHP, MySQL com Postgres, HTML, CSS, JavaScript, sei, Git e experiência com Linux, diferenciais aqui, então a gente vai ter que utilizar o ferramenta Jira, MongoDB com Firestone e experiência com Jira. Então eu vou mostrar agora na tela do computador tudo que eu separei e como é que eu fiz todo esse complemento aqui de 7 dias no foco. Direto para nossa tela do computador, só para mostrar todos esses 7 dias de foco. Então exatamente esses requisitos aqui que tem aqui, então o que você precisa saber dos requisitos técnicos é de uma vaga que eu fui chamado no Brasil para desenvolvimento full stack, porém são conceitos que eu não tenho muito conhecimento, então eu vou focar 7 dias direto pra gente aprender do zero e sair pelo menos com algum conhecimento para essa nossa entrevista técnica. Então durante esse vídeo aqui vocês vão acompanhar os 7 dias focando nessas linguagens, então vocês podem ver aqui dos conceitos que eu vou ver em cada dia. Então no primeiro dia a gente vai focalizar um pouco mais em PHP, e como é que eu montei todo esse conceito? Simplesmente utilizando o ChatGPT. Então se eu subir aqui, então, estou preparando para uma entrevista técnica onde os requisitos essenciais são, então mandei exatamente o que estava ali no Notion, e daí também eu expliquei um pouco da minha situação, que linguagens eu já tenho conhecimento e o que eu gostaria de focar. Então meu foco seria em PHP, MySQL, Postgres e um pouco de Linux inicialmente. Que teria de estudo você recomenda para mim focar apenas no essencial. Então aqui ele me mandou toda essa lista e eu apenas repassei essa lista pro nosso Notion para ficar um pouco mais visual, um pouco melhor da gente entender. Então inicialmente a gente vai começar amanhã, no nosso primeiro dia de foco, a gente vai começar um pouco com os conceitos do dia. Então a gente vai entender um pouco do que é o PHP, como é que a gente aplica, dentro da web, mas como é que funciona, dentro do HTML, como é que é. Então a gente vai estar dando uma olhada também na sintaxe básica do PHP, com variáveis, tipos de dados, operadores, if, else, switch, while, for each, então todas as estruturas de controle, funções, arrays, manipulação de strings. A gente já vai também começar daí com HTML mais PHP para gente criar um formulário, e também a gente vai consumir uma API REST com um simples de PHP, e entre outros conceitos que a gente vai ver aqui dentro. E sempre eu tô tentando botar daí exercícios práticos que a gente realmente pode aplicar esses conceitos que a gente viu no nosso dia. Então, depois a gente vê todos esses conceitos aqui, a gente vai tentar fazer alguns exercícios práticos. Entre eles, o primeiro seria criar um script PHP que recebe dados de um formulário e exibe na tela, e também outro exercício prático seria a gente criar uma API REST simples que retorna um arquivo JSON. Depois, então, a gente vai ver já começar com PHP com um banco de dados, então com o banco de dados ali que eu citei ele em cima, integrar com MySQL ou Postgres utilizando PDO, então a gente vai entender o que são esses conceitos. A partir do dia 3, a gente vai ver um pouco mais de PHP avançado, vendo um pouco mais os conceitos de sessões de cookies, autenticação de usuários, o upload de arquivos no PHP, manipulação de arquivos e boas práticas de segurança no PHP. Então a gente vai criar um sistema de login simples com PHP e utilizando um banco de dados por trás. Também depois a gente vai ver no nosso dia 4 um pouco de Linux para desenvolvimento. Acredito que esse vai ser o dia mais tranquilo, porque eu já mexi bastante com Linux no meu trabalho. Então aqui a gente também vai ter alguns exercícios práticos. No dia 5 uma revisão geral e mais um projeto full stack, então a gente vai fazer já também um projetinho full stack no nosso 5º dia de foco. E no dia 6 a gente vai tentar dar uma olhada então nos diferenciais para essa nossa vaga de emprego. Então, como eu mostrei para vocês ali, o Jira era um diferencial, então a gente vai dar uma olhada para pelo menos saber o que é e saber o que são essas ferramentas que são possivelmente diferenciais para nossa aplicação, para nossa entrevista teórica dessa nossa vaga de emprego. Então a gente também vai dar uma olhada no MongoDB, Firestone, entre outras coisas. E no nosso último dia de foco, no dia 7, antes da entrevista, um dia antes da nossa entrevista teórica, a gente vai dar uma olhada, vai dar uma simulação de entrevista, mais uma revisão final. Então eu vou tentar anotar todos os conceitos que eu vi até o momento, e nesse último dia a gente vai apenas revisar tudo isso e vamos tentar chegar preparado para essa entrevista teórica. Então, vindo aqui diretamente para o nosso calendário, hoje é dia 6, amanhã dia 7 é o dia que a gente vai começar, e a nossa entrevista é no dia 14, então na sexta-feira que vem. Então eu vou estar acompanhando todo esse processo de todos esses dias aí pra gente chegar preparado na entrevista, e a gente tá indo pra essa entrevista sem saber nada da linguagem PHP, eu não sei nada. Já mexi muito pouco só com Postgres e MySQL, então a ideia realmente é a gente tentar chegar bem pra essa entrevista e pra mostrar pra vocês que tem sim como estudar tudo do zero pra gente chegar preparado pra uma entrevista. Então, gente, como vocês viram aí direto na tela do computador, então eu dividi tudo nesse Notion e eu pedi pro GPT fazer todas essas escritas aí pra mim. Então eu espero muito que vocês gostem desse videozão aí, vai ser um vídeo muito completo, eu vou tentar mostrar alguns insights, mostrar algumas dificuldades que eu tô tendo aí nessa jornada aí de 7 dias pré-entrevista.
espero muito que vocês gostem também. Então, bora pra cima, vamos dormir agora e amanhã a gente começa esses nossos dias de foco até o dia da entrevista. Bora pra cima e espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom dia, galerinha. Então, bora, gente. Hoje é o dia 1 do nosso 7 dias de foco. Então, vamos começar hoje vendo os conceitos aqui de PHP. Já fiz o cafezinho aqui, vamos tomar um café da manhã. Agora são 8h10 da manhã. Bora pra cima, vamos ver. Eu vou comentando aí como é que tá sendo o dia de hoje. Então, galerinha, já comecei a estudar aqui, já li toda a introdução aqui. Então, já podemos marcar o nosso primeiríssimo aqui, ó, introdução ao PHP, já marcamos. Aí eu tô fazendo todas as anotações aqui dentro. Tudo que eu tava achando de interessante aqui do PHP. Peraí que só vou fechar aqui. Então, eu fiz algumas anotações básicas ainda do PHP, um pouco da introdução dele. E agora vamos partir, então, para as variáveis. Vamos entender um pouco mais de como é que funciona toda essa linguagem extremamente complexa e muito interessante. E ele é muito simples para quem é iniciante, quem faz integrações de banco de dados. Para quem não sabe, o PHP ela é uma linguagem de script open source que ela entra como se fosse dentro do HTML. Então, é como se fosse um scriptzinho ali que entra dentro do HTML. Então, aqui, ó, é executado no servidor gerando no HTML, que então é enviado para o navegador. Pode executar scripts, pode fazer entre outras coisas. Ali ele não é limitado apenas em criar HTML, mas ele também pode criar novos arquivos complexos como imagens, PDFs, criptografar dados, e-mails. E é umas coisas mais legais aqui é que para fazer integração, então, é extremamente fácil na hora de consultar um banco de dados, usando extensões específicas de banco de dados ou usando uma camada de abstração como o PDO, PHP Data Object. Ainda não cheguei a dar uma olhada nisso aqui, mas a princípio é uma linguagem muito tranquila. Galerinha, seguimos aqui, então tô falando um pouco com o GPT agora para entender um pouco mais a fundo de como é que funciona realmente. Eu não tava entendendo essa parte aqui das strings eredoc, mas agora eu tô entendendo, então mandei ali um exemplo e eredoc, então é muito interessante, ele tá me explicando mais aqui, eu tava dando uma lida e bem interessante. Aqui seguimos todas as anotações aqui. Então, galera, baixei aqui, eu botei já o PHP dentro do meu MacBook aqui, então agora a gente já consegue, eu tô editando tudo pelo Vim, pra mim já me acostumar com o Linux ali, um pouco do terminal Linux. Eu já mexi bastante com o Vim, mas aí fica mais fácil também, então eu tô fazendo alguns testes aqui, fiz meus primeiros negocinhos aqui, então fiz já o negócio de calcular a área do círculo, então fiz algumas funçõezinhas aqui que eu tô dando uma olhada. Eu tô na parte agora, aqui na parte das estruturas de repetições, isso aqui tudo eu já sei, sabe, mas é bom, aí eu baixei aqui o PHP dentro da máquina só pra começar a fazer os testes, e eu tô fazendo tudo daí pelo terminal do Vim mesmo, então fica muito mais fácil de mexer, mais tranquilo. Então salva, roda o PHP, então já temos resultado aqui, por exemplo. Então, galerinha, vou dar uma pausa agora, são 10h40 da manhã, então já vimos tudo isso aqui no dia de hoje até então. Array associativos, essas coisas aqui, eu tava dando uma olhada agora antes, mas aí eu vou sair pra comprar coisas que eu tenho que comprar coisa pra almoçar e pra fazer comida. Então a ideia hoje mesmo daí é acabar esses arrays associativos, depois começar já a dar uma olhada nesses negócios de HTML, com mais PHP, com GET, POST, REQUEST. Eu dei uma olhada já nisso, é bem interessante. E daí eu vou tentar já consumir uma API REST, então eu vou tentar fazer esses dois exercícios práticos. Então, por isso que é bom acordar de manhã. Olha o tanto de coisa que a gente já viu ali, do zero. Já fizemos algumas aplicaçõezinhas aqui em PHP, simplesinho mesmo, pra gente dar uma olhada. E bora pra cima, hein? Recém são 10h40 da manhã. Então, vamos sair, comprar comida e daí vamos pra cima. Seguimos os estudos, então, galerinha. Agora voltamos depois do almoço. Então, fazendo um negócio aqui no Vim, aqui, negócio de array, etc. E agora vamos começar, então, formulários HTML mais PHP. Essa parte eu acho que vai ser um pouco mais complexazinha, mais dificilzinha. Então, eu pedi para ele explicar bastante com o GPT, para ele explicar bem do zero como é que a gente pode fazer. Então, vamos entendendo aqui, bora para cima. Estou agora hosteando um servidorzinho aqui, local, utilizando PHP. Então, utiliza aqui PHP, o Szinho ali para ser... Eita, que não focou. O Szinho ali para ser o server, daí tu bota o localhost que tu quer, então eu botei 8.000. E agora já tá conseguindo, então. Então, quando a gente faz um post aqui, por exemplo, eu criei um formuláriozinho básico aqui, fiz o post, então ele já tá indo pro nosso arquivo PHP e já tá dando um olá Tomás com o nome do nome que eu recebo ali. Então, a gente vai fazer o post aqui, a gente vai ver o que a gente recebeu, que tem um name de nome, daí é o que a gente assumiu aqui na label, nome, no input name, nome e o ID de nome. Então, aqui a gente vai estar recebendo isso aqui, vai estar lendo, vendo qual que foi o valor nome que a gente recebeu e vai estar fazendo um echo com o nome depois da gente ter transformado para essa variável nome aqui. Então, o primeiro processinho aí já tá pocando. Cara, tava estudando um pouco mais agora sobre
questão de API REST, entre outras coisas. Tava vendo esse videozinho aqui do Rafael Capuani. Cara, baita vídeo, ele explicando 2021 esse vídeo, então eu acabei de finalizar o vídeo de 42 minutos, ele explica tudo, todas as integrações. Cara, abriu muito minha cabeça, minha mente ali nesse quesito aqui de API REST e tudo. Então, recomendo, vale a pena. Bom dia, galerinha, como é que vocês estão? Dia seguinte aqui, então dia 12, nosso dia de foco. Ontem eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, mas então a gente criou uma APIzinha aqui, então, cara, que tem um ID, que aponta pra um número, tem um nome que aponta pra um nome de um usuário e um e-mail, e uma chave e-mail que aponta pra uma chave e-mail, pra um valor e-mail. Então, ontem a gente fez essa APIzinha aqui, rodou bem legal, bombando, e hoje a gente vai seguir daí a próxima parte da nossa etapa. Então, ontem a gente fez todas as anotações aqui de API REST, vocês podem ver que tá bem completo aqui, então a gente já anotou aqui super global, as variáveis de post, get, delete, também, entre outras, algumas milhares de coisas que a gente já anotou aqui. Lembrando que a gente começou do zero isso aqui, então já tá bem completinho até então. Então bora continuar que hoje é o dia 2. Cara, tava editando agora o vídeo aqui e eu esqueci que eu não gravei muita coisa do dia 2, mas no dia 2 basicamente a gente focou bastante na questão de banco de dados, entendeu como é que funcionava e como é que a gente poderia integrar, e daí sim, agora só no dia seguinte que a gente fez toda essa integração com o banco de dados, daí eu vou mostrar um pouco melhor pra vocês. Então eu não gravei muitas coisas, porém a gente conseguiu completar ali, principalmente a questão ali do select, insert, update via PHP, e daí sim a gente fez os testes no dia seguinte, beleza? Eu entendi também bastante a questão do PDO, sobre PHP Data Object, essa questão de conexão. Cara, no PHP é muito fácil essa conexão com o banco de dados, é uma coisa absurda. Então continue com os próximos dias. Bom dia, galera, atualizações, cara, são 9h30, tava estudando aqui, tava mexendo bastante. Criei um banco de dados, então, em PostgreSQL, então já tô fazendo aqui, então se eu rodo aqui o comandozinho, peraí que não focou, mas se eu rodo aqui o comando, então ele já tá conectado com o Post com sucesso, então a gente conseguiu fazer já essa conexão, então aqui vocês podem ver o banco que eu conectando, o host, o nome do meu banco, que é meu banco, o nome do usuário que eu tô tentando acessar para ter a permissão, então como eu tinha botado aqui ele de owner, então aqui em cima, ó, então eu botei ele de owner, criei a senha, aquele negócio, e mudei o database, meu banco, pro owner, pro meu usuário, que no caso é esse user que eu tô passando aqui, e também botei uma senha, que é pra gente fazer esse acesso. Então a gente tá fazendo esse acesso via PHP Data Object, então a gente passa alguns parâmetros, isso aqui, cara, isso aqui é basicamente copiar e colar, tá? Então é bem tranquilo. Daí aqui embaixo, então, a gente tá setando os atributos, e aqui a gente tá vendo se a gente conseguiu conectar ou não. Então se a gente botar um usuário errado aqui, se eu botar minha senha errada, e a gente tentar rodar aqui o nosso PHP, ele vai continuar conectado? Sim. Por quê? Peraí, porque tá, minha... É que eu acho que ele já tava conectado, então não desconectou. Mas é que ele nem tá... Exato, calma aí. Ele tentou rodar isso, e aqui tá o erro exception, se der um erro. Calma aí que agora bugou, gente. Tá, gente, eu desisti ali, agora eu tô fazendo todo do zero aqui de novo. Daí eu tô instalando aqui, então já instalei umas dependências, instalei o Express de pedir. Daí eu tô fazendo os testes agora, então já tá bombando. Uma dica também para vocês fazerem testes é botar o ponto .rest aqui, daí tem que ter uma extensão instalada que é REST Client. E daí apenas mandando aqui o nosso request, a gente já consegue receber na tela do nosso VS Code a nossa resposta, ver se tá ok e tudo. Então estamos fazendo a conexão com o banco de dados agora e vamos começar. Queria mostrar para vocês agora, então a gente vem aqui, cadastra um usuário qualquer, então sei lá, nome ian@gmail.com. Vem aqui, cadastra o usuário cadastrado com o ID número 3. A gente pode vir aqui para buscar o usuário, ver todos os usuários cadastrados, então a gente tem os que eu já tinha cadastrado aqui, e eu optei por rodar com o Docker, então vocês podem ver que cada chamada que eu faço, ele vai recebendo aqui já no dashboard do Docker, e também a gente tem a opção para buscar por ID, então buscar por ID 2, a gente vai buscar só o ID número 2, buscar pelo ID número 3, vai buscar só do Ian. E, cara, estamos fazendo essa aplicaçãozinha aqui, então a gente fez alguns componentes aqui, alguns arquivos aqui dentro da nossa pastinha. Cara, não tá nada bem estruturado, mas a ideia mesmo era tentar criar tudo do zero. Eu utilizei, eu fui com o GPT me ajudando e tirando dúvidas, principalmente nessa parte aqui de criar Docker, porque eu mexi já algumas vezes com Docker, mas eu não tenho muito conhecimento, até vou estudar mais sobre. Aqui a gente tem alguns arquivos, então isso aqui é basicamente a nossa configuração do nosso banco. Eu setei aqui em cima as variáveis do nome do banco, o host do banco, o nome
do banco de dados, o usuário que a gente vai acessar, que tem que ser o owner, para a gente conseguir ter todos os acessos, e a senha que a gente fez. Esse nome do host é o nome que a gente botou lá no nosso Docker Compose, então aqui dentro a gente fez toda a declaração da imagem que a gente quer, o nome do container, entre outras coisas, e as portas que a gente vai estar utilizando para o banco. Vê aqui dentro do nosso Docker, tá rodando já, containers, o container tá rodando aqui, for PHP, e aqui dentro a gente tem acesso dele. Então a gente tem o Dockerfile também, que é basicamente só pra gente rodar o Docker, pra gente conseguir fazer essa criação toda e botar, principalmente aqui, as instalações, as extensões necessárias para rodar o PHP com o PostgreSQL aqui dentro. E aqui dentro, gente, são literalmente os get user, isso aqui são meio que os métodos que daí seria melhor a gente tá dentro, todos esses métodos aqui tá dentro de uma pasta user, por exemplo, e daí a gente add user, add usuário, então estaria tudo dentro de uma classe usuário, supondo, tá? Então aqui a gente vai estar recebendo o post que a gente vê, então, por exemplo, aqui dentro do form, a gente tá fazendo o método post na hora do formulário, da hora da gente cadastrar um usuário, a gente vai fazer o método post, vai chamar daí meio que se fosse esse método da nossa classe usuário. E quando ele chama esse método, a gente vai receber do servidor algum método, então ele vai identificar qual método é esse, e como a gente sabe que é o método post, a gente vai dar, se for igual ao método post, vai acontecer isso aqui. Então daí a gente vai estar pegando o nosso ID do name dentro ali do nosso formulário, então vocês podem ver que o name aqui é o que a gente vai puxar, então quando a gente completa, na hora da gente adicionar, esse aqui é o nome, que no caso seria o name, e aqui o e-mail, então a gente vai pegar esses dois aqui pra gente ter numa variável, a gente vai estar preparando aqui uma query pra gente inserir no nosso banco de dados, então o PDO é o PHP Data Object, que a gente já criou aqui na config do PHP, criou esse objeto, e como aqui a gente está fazendo um include dele, então a gente já está incluindo todos esses dados que tem aqui do nosso config PHP dentro do nosso método de adicionar usuário, aí a empresa já está criando o statement, que daí a gente vai preparar o nosso PHP Data Object aqui com a nossa query, que é inserir dentro da nossa tabela usuários o nome, e-mail, com os valores de nome e e-mail, e para a gente vai tornar um ID, porque o ID a gente selecionou que ele vai ser aleatório, beleza? No caso vai ser aleatório não, vai ser, no caso vai somando, então adicionou um vai ser o primeiro, adicionou dois vai ser o segundo, adicionou três vai ser o terceiro. E aqui a gente vai estar então preparando para executar, passando os parâmetros ali, como aqui vocês podem falar que eu botei o name e o e-mail, que a gente só tá trocando esse name e esse e-mail pelos parâmetros que a gente já tinha salvo aqui dentro, e aqui a gente já vai estar fazendo fetch, então a gente vai estar basicamente já enviando a nossa query para o nosso banco de dados. Teria que fazer alguns testes também, botar um try catch aqui, agora eu vou dar mais uma implementada utilizando o try catch e tudo, e aqui se der certo a gente já recebe o nosso eco na tela, que é quando, se a gente quiser cadastrar, a gente já recebe, então a gente já recebe aqui o usuário cadastrado com o ID, e aqui tem o ID do usuário. Beleza? E daí a mesma coisa acontece aqui no getUserPHP, então isso aqui é como se fosse um método de get, que daí a outra área aqui, que daí vocês podem ver que o link muda, fica a list.html, porque daí a gente vai estar acessando essa área aqui do HTML, daí vai ter ali ver todos os usuários, que quando a gente clicar nesse botão, a gente vai apenas chamar já a list users, que daí como não vai ter nenhum ID, ele só vai retornar tudo, então se a gente clicar a list aqui, ele vai retornar todos os usuários cadastrados, e se a gente selecionar um ID em específico e clicar em buscar, se clicar em buscar, a gente vai chamar daí outro método que seria o getUser.php, que daí sim a gente vai estar lendo o ID ali e vai estar selecionando então todos os usuários da tabela users, onde a gente tem o ID igual que o ID que a gente recebeu aqui, daí a gente só troca o parâmetro, já manda daí nossa query para a gente receber uma resposta, então recebeu a resposta do ID, se a gente recebeu alguma coisa, então isso aqui vai estar alguma coisa, daí a gente vai devolver, se não, se a gente botar um ID que não existe, a gente não vai receber e o usuário não encontrado. Bom, galera, mais um diazão aqui junto com vocês, e no dia de hoje a gente vai estar focando um pouco mais na questão de autenticação, então uma parte mais avançada, principalmente de PHP, então já está focando um pouco mais na autenticação, então aqui a gente vai estar entendendo um pouco mais sobre Session Start, sessão de cookies, como é que funciona dentro do PHP, que eu estava dando uma olhada na documentação, e é realmente muito importante. A gente já está estudando também um pouco mais sobre a autenticação de usuários com hashing de senhas, então password hashing, o upload de arquivos do PHP, como é que funciona, manipulação de arquivos, boas práticas de segurança em PHP. E cara, outra coisa que eu queria falar para vocês, depois que tu sabe uma linguagem de programação, é muito mais tranquilo de tu aprender outra linguagem de programação. Por isso que eu sempre indico, se tá começando do zero, não sabe nada ainda de programação, vale muito a pena tu selecionar uma linguagem de programação, tu focar bastante. E a linguagem que eu recomendaria,
no caso, seria uma linguagem de back-end, como se fosse um Java, um C++, porque daí a lógica por trás da linguagem de programação vai ser muito mais fácil de tu entender. Então, como eu mostrei pra vocês que eu tô aprendendo PHP do zero, nunca tinha mexido com PHP, nenhuma aplicação de PHP, e tá sendo muito mais fácil porque eu já sei outras linguagens de programação. Então, com isso, todos os conceitos de PO, os conceitos de classe, de herança, tudo é igual, tudo é muito parecido. E a única coisa que vai mudar, normalmente, vai ser a sintaxe da linguagem, que daí sim tu vai ter que aprender. Porém, já sabendo todos os conceitos lógicos, essa sintaxe vai ser muito mais fácil de tu aprender. Então, eu já tô fazendo um cafezinho ali, vamos pegar o cafezinho e bora estudar mais. Estava estudando aqui sobre seção de cookies, que é uma forma de armazenar dados entre requisições HTTP. Então, o PHP ele vai criar um identificador, que no caso, o identificador tá aqui, então a gente vai iniciar sempre quando a gente quer criar uma seção de cookies, a gente vai ter que dar um session start. E o que é isso, basicamente, gente? Então, aqui eu posso mostrar para vocês que eu criei aqui dentro do Add User, só pra gente se situar, eu criei essa session start aqui pra gente salvar dados dos usuários mediante toda vez que ele trocar de página. Então, supondo que o usuário tá nessa página aqui, ele vá para todos os usuários. A gente vai continuar tendo mesmo assim, a gente vai continuar tendo o nome dele. Então, o que eu setei aqui foi, por exemplo, se eu botei um nome de Tomás, e aqui eu botei tomás@gmail.com e cadastrei, beleza? Então, aqui vocês podem ver, usuário armazenado na seção Tomás, porque é o que eu botei aqui para imprimir, ó. Usuário armazenado na seção, então eu peguei a seção, como a gente deu start nessa seção de cookies, eu peguei essa seção, defini o nome do negócio da variável, o nome do negócio que eu vou sempre chamar na seção vai ser a variável name. Então, toda vez que eu chamar por usuário, eu vou estar pegando o name Tomás, independente se ele trocar de páginas. Por exemplo, se ele quiser vir aqui, que eu acho, se eu não me engano, foi aqui que eu botei na lista de usuários. List HTML, clicar em ver todos os usuários, vocês vão ver. O e-mail é tomás@gmail.com. Vocês podem ver que eu troquei o diretório, mas mesmo assim eu continuo tendo o acesso ao nome e ao e-mail cadastrado. Então isso aqui serve, por exemplo, se eu ficar trocando várias vezes de aba, eu não preciso ficar toda vez chamando da API e ver quem tá acessando, procurando por ID. Eu apenas salvo por uma sessão de cookies e daí basicamente a gente só dá um session start e chamada aí essa sessão utilizando o mail, que é o nome que eu tinha estabelecido inicialmente aqui para salvar o nosso e-mail do usuário depois que ele completa. Gente, eu falei errado para vocês. Tem a sessão, que daí é pra gente salvar durante o tempo de uso, então entre uma página e outra, então não é sessão de cookies. E tem os cookies, que daí sim tu vai salvar no navegador do usuário e podem durar mais tempo. Por exemplo, tu selecionou um idioma em inglês. Esse inglês, ele não vai ficar salvo, sei lá, no banco de dados da aplicação, e sim no teu navegador. Porque essa é uma opçãozinha que tu pode mudar dentro do navegador. Então, sei lá, qual idioma tu quer ler a página, português ou inglês. Aí a próxima vez que tu entrar nessa página de novo, vai pegar o cookies, tu vai então pegar o cookies, ver qual foi a tua preferência selecionada daquela vez que tu entrou, vai selecionar automaticamente. Então essa é a diferença entre cookies e a sessão. Então eu tava falando errado pra vocês, desculpem. Aqui dá pra ver um pouco melhor, gente, a principal diferença entre sessão e cookie. Sessão é armazenada no servidor, enquanto o cookie é no navegador. Sessão expira quando o usuário fecha o navegador ou faz logout, e mais seguro, pois não pode ser modificado pelo usuário. Já no cookie, ele expira conforme o tempo definido no site cookie. Então aqui em cima, por exemplo, tem um exemplo de a gente criando um cookie, então a gente selecionou um nome, a variável bem que vai ficar dentro desse nome aqui, o tempo que a gente quer, que seria de 3.600, que seria válido por 1 hora. Então ele pode ser modificado pelo usuário e é menos seguro. Então isso aqui é ideal para, realmente foi o que eu falei para vocês, lembrar idiomas ou login automático de alguma plataforma. Bom dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui pra vocês. Hoje a gente vai continuar os estudos. Vocês podem ver que o cabelo tá cortado, não foi uma boa ideia. Cortei com um amigo meu, vou ter que ir no barbeiro hoje, mas isso vai ficar pra um vlog que vai sair também aí pra vocês. Mas hoje a gente vai continuar então nosso estudo aqui, gente. Eu vou continuar, eu tô utilizando o GPT bastante pra me ajudar. Então eu vou agora criando a parte de enviando um arquivo, fazendo um upload de um arquivo em PHP, que eu já criei o formuláriozinho com a ação que vai chamar o upload.php, que eu acabei de criar. E eu vou tentar criar então eu do zero, eu vou tentar ler ele tudo e criar eu do zero todo esse arquivo de upload de arquivo no PHP. A gente já botou o tipo do arquivo, o nome e o método post, que vai ser aqui do form action, beleza? Então vamos ver como é que vai ser essa situação aqui. PHP was never intended to be a new programming language. It grew organically and out of control until it became the behemoth that it is today. Fun fact, the mascot of PHP is an elephant, which is named
elephant. Então, galera, como a entrevista vai ser amanhã, eu estudei bastante pela documentação em si, porém agora eu vou ver então, eu tô vendo esse curso aqui de 4 horas, que é um curso completo de PHP, daí ele vai explicar tudo de PHP, então isso vai ser muito bom. A princípio eu não vou estar replicando tudo, porque senão vai demorar muito tempo. A minha ideia mesmo é entender bastante sobre a linguagem de PHP, para caso ele fizer alguma pergunta, alguma coisa nesse quesito, essa questão mais técnica, eu já saber, pelo menos escutar mais e tentar fixar tudo isso na minha mente, beleza? Então eu tô continuando aqui, já vi 47 minutos aqui, eu dei uma passada em algumas partes ali das variáveis, mas eu acho que a melhor parte vai ser a parte do final aqui, onde ele vai falar mais sobre os métodos sobre a seção de cookie, session, server, password hashing, que eu acho que isso sim vai ser o principal e é a coisas principais de PHP, beleza? Então vamos continuar aqui, tô gostando bastante desse curso, é completamente em inglês. Tá no YouTube, gente, então muita gente me pergunta também, como é que tá aprendendo uma linguagem do zero? Cara, bota aqui, PHP Full Course, peguei esse curso aqui do Bro Code, tá sendo bem bom, tô gostando bastante, e é tudo dividido no tempinho ali, então dá pra te selecionar o tempo que tu quer diretamente, tu já vai cair direto lá, beleza? Então, esse curso tem 4 horas aqui, mas tinha outros vários. Eu escolhi esse aqui, vamos ver se é bom, se eu tô gostando bastante até o momento. E é isso, bora continuar agora então. Bom dia, galera. Chegamos então ao nosso último vídeo na nossa série aí de 7 dias, no caso, nosso vídeo aí de 7 dias. Gente, eu sinto que eu saí do zero e saí pra alguma coisa. Eu aprendi muita coisa. Ontem a live foi muito bom, principalmente porque tinha pessoas que entendiam de PHP e puderam me ajudar na live. E, cara, foi interessante demais. E eu acho que essa experiência, gente, de tu aplicar pra uma vaga que tu nem sabe e tu tem que aprender ela por completo do zero, e ainda mais quando tu for chamado pra uma entrevista ou chamado pra algum desafio técnico, é uma das melhores coisas pra te entender, pra te estudar, sabe? Então hoje é uma entrevista, agora são 7 da manhã, já tomei um banho, já troquei de roupa, e é isso, gente. Agora eu vou dar mais uma revisada ali, vou ver no que posso dar uma olhada, tentar me preparar pra mais alguma coisa. Eu não tenho nem ideia como é que vai ser essa entrevista, e daí eu vou tentar trazer pra vocês em outro vídeo, fazendo toda uma análise. Eu vou tentar fazer algumas anotações, se eu passei, como é que foi essa entrevista, o que eles perguntaram pra mim, e é isso. Essa é uma vaga júnior pra pleno, eu tô vendo, né, eu não sei, mas vamos pra cima, gente. Espero que dê certo. Agora são 7h40, eu acho, a entrevista às 8h30 da manhã. Foi muito legal compartilhar isso tudo com vocês. E no momento, gente, que tu sabe já uma linguagem de programação, é muito mais fácil tu aprender outra. Então, pra mim foi muito mais fácil entender PHP, por eu já saber um pouco de web, principalmente desenvolvimento web ali, e principalmente por eu já saber também de Java, C++, de outras linguagens. No caso, eu não precisei aprender tudo do zero, questão de PO, como é que funciona a herança, abstração, interface, sabe? Eu apenas repassei meus conhecimentos mudando a sintaxe para PHP, que é o foco que a gente estava focando aí. Beleza? Eu vou também dar mais uma lida agora em Gira, para pelo menos ter uma ideia do que é Gira de Java. Eu tava dando uma lida ontem, mas isso aí era um diferencial da vaga. Eu apenas vou dar mais uma lida agora para ver se pelo menos eu sei alguma coisa, sabe? Para não chegar vazio sem, não sei nem o que é, nem ideia do que é isso. Então, rapaziada, fazendo a última revisãozinha aqui, vendo um curso aqui, eu vou selecionar agora as partes mais importantes que eu acho. Eu vou ir lá pra frente, na parte aqui de Sanitize Validate Input, na parte de Cookie Session, Server e Password Hashing, e também essa parte aqui de PHP Connection do MySQL. Vou botar em 2x aqui só pra acelerar mesmo. E bora pra cima. Agora são 7h46, ainda temos mais ou menos aí uns 50 minutos, então dá pra fazer bastante coisa ainda. E bora. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, deixa um comentário aí. Comenta aí o que tu achou do vídeo, se gostou desse estilo de vídeo. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau. Bora.